Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, paz e bem. É na alegria do Espírito Santo que aqui mais uma vez nos encontramos no canal Pedro Rondinelli, para juntos com a Igreja de Cristo meditarmos o Santo Evangelho. Hoje é 26º domingo do tempo comum. A cor litúrgica hoje é o verde. Convido você a tomar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, no Evangelho de São Lucas, capítulo 16, versículo do 19 ao 31. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo, e que todos os dias se banqueteava e se regalava. Havia também um mendigo, por nome Lázaro, todo coberto de chagas, que estava deitado à porta do rico. Ele avidamente desejava matar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Até os cães iam lamber-lhes as chagas. Ora, aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E estando ele nos tormentos do inferno, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Gritou então: Pai Abraão, compadece-te de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta de seu dedo, a fim de me refrescar a língua, pois sou cruelmente atormentado nessas chamas. Abraão, porém, replicou: Filho, lembra-te de que recebestes teus bens em vida, mas Lázaro males. Por isso ele agora aqui é consolado, mas tu estás em tormento. Além de tudo, há entre nós e vós um grande abismo, de maneira que os que querem passar daqui para vós não podem, nem os de lá passar para cá. O rico disse: Rogo então, Pai, que mandes Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para lhes testemunhar, que não aconteça virem também eles para neste lugar de tormentos. Abraão respondeu: Eles lá têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. O rico replicou: Não, pai Abraão, mas se for a eles algum dos mortos, se arrependerão. Abraão respondeu-lhe: Se não ouvirem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite algum dos mortos. Meus irmãos e minhas irmãs, estas são palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, querida Igreja de Cristo, povo amado de Deus, a palavra de hoje, do Santo Domingo, do tempo comum, vem falar da realidade aqui de 2 homens, um mendigo, pobre, necessitado, e um rico que vivia em seu palácio com muita fartura. A palavra diz que este mendigo, por nome Lázaro,
encontrou um lugar onde ele ficava ali pedindo, e esse lugar era a porta daquele rico. É como que costumeiramente ali ele se encontrava sempre, tentando receber algo para matar a sua fome. Mas a palavra diz que este rico, apesar de ter muito e muitos bens, de ter comida de sobra, não se compadecia com a realidade do mendigo Lázaro. Diz também a palavra que além da escassez da comida, além da vida pobre, muito pobre, né, da vida indigente que Lázaro tinha, ele também sofria de enfermidades, de feridas na pele, em que até mesmo os cães vinham lambê-las, como bem fala aqui o evangelista São Lucas. E nada disso comovia aquele homem tão rico, que poderia lhe estender a mão, não só na questão da comida, mas também de socorrê-lo, né, na questão da sua enfermidade. Mas ele viveu a indiferença, não se importava com aquilo. E aconteceu, como diz a palavra, que Lázaro morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Depois também morreu o rico e foi sepultado. E o evangelista narra que, diante dessas duas realidades de morte, num certo momento em que o rico se encontra agora no inferno, né, foi condenado pelas suas atitudes de desamor, pela sua indiferença à dor, ao próximo que estava necessitando, e esse próximo era aquele próximo confiado a ele cuidar, porque estava ali bem próximo dele, era visível a ele, estava na porta dele, e ele tinha todas as condições financeiras de ajudar, pois era o homem rico. No entanto, ele quis viver a indiferença, não se importou, não ligou. E diz que agora ele está sendo atormentado em um fogo do inferno. E diz que num certo momento ele olha para cima, naquele tormento, e vê que Lázaro está num certo lugar em que aparenta para ele um lugar frio, um lugar que tem água, um lugar em que Lázaro está ali muito tranquilo e sereno. E ele vai e diz: Pai Abraão, me ajuda, me socorre, eu sou atormentado aqui nesse fogo. E aí Abraão vai e diz: filho, tu tiveste os teus bens, o teu conforto, as tuas regalias aí na terra, e Lázaro só males, só tormento. E aqui, meus irmãos, a gente vê que os nossos sofrimentos têm proporção para a eternidade. Os nossos sofrimentos não são em vão. Aqui é bem claro nessa palavra. Lázaro, tivestes aí só sofrimento, agora ele aqui é consolado, e vós aí é atormentado. Então veja que o nosso sofrimento, quando unido ao de Cristo, quando vivenciado na fé, vivenciado na resignação, na paciência e na confiança em Deus, tem o grande poder de nos colocar no céu, de nos regenerar, de nos renovar pela graça de Deus, de perdoar até os nossos pecados, de sanar as enfermidades da nossa alma. Muitas vezes a enfermidade do corpo, ela tem grande poder de sanar a enfermidade da alma, ou seja, aquela enfermidade na alma que poderia levar a este lugar que agora esse homem está. Então Lázaro tiveste uma vida de sofrimento, né? De muita dor, podemos dizer assim, de muita dor, de muita amargura, de muita escassez até mesmo do alimento. O pobre não tinha nada, ele não tinha nada, ele não tinha teto, ele não tinha
água para beber, ele tinha que depender da boa vontade daqueles que passavam. Talvez se aconchegou ali perto da casa daquele rico, a entrada ali, dizendo: este homem é muito rico, ele vai se compadecer. Talvez fosse a salvação deste rico, esse Lázaro. Na realidade, Lázaro ali ajudaria o rico. Olha como é as coisas, meus irmãos. A gente trazendo para esse campo da fé, trazendo para essa dimensão espiritual, na realidade, Lázaro ali era a oportunidade de ajuda ao rico, a oportunidade de cura do rico, a oportunidade de salvação do rico. Então Lázaro ali era uma grande graça para aquele homem, mas ele deixou essa graça passar despercebida porque estava muito apegado, muito dominado e muito preso aos seus bens, ao que ele tinha. E aí ele diz: então, pai Abraão, pelo menos pede que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque aqui, porque aqui é muito quente. Estou sendo atormentado aqui neste fogo. Abraão diz: não, filho, não tem como, nem daí vir para aqui, nem daqui para aí. A dimensão é grande. Então, muitas vezes, meus irmãos, as pessoas que vivem escravizadas pelo seu recurso, que não se compadece da dor do seu próximo, coloca essa dimensão, sim, essa distância tão grande um do outro. E essa distância traz grandes consequências na vida vindoura, na vida eterna, porque isso, como aconteceu com esse rico, pode acontecer com tantos outros hoje também. Aqui é um alerta. Esse homem pediu: olha, pai Abraão, então, já que eu já estou condenado, já que para mim não tem jeito, então manda que Lázaro ressuscite e vá avisar lá na minha casa paterna, porque tem 5 irmãos que vivem como eu vivi aí. Abraão diz: não, meu filho, lá eles têm Moisés, têm os profetas, que escutem. Então esta palavra é um alerta para aqueles que têm o seu recurso e agem como esse rico egoísta, avarento, sem piedade, sem misericórdia, sem compaixão do próximo. Então a oportunidade do nosso recurso, quem tem recurso, bens financeiros, e que não se deixa dominar por eles, mas eles servem para servir a si e servir aos outros, você tem uma grande oportunidade de salvação para a sua vida, para a sua alma, quando você usa do que você tem para socorrer aqueles que mais precisam. Quando você não é egoísta, não é egocêntrico, não é aquele avarento, aquele que só se importa consigo, aquele que se deixa dominar pelo recurso e o recurso se torna agora o seu Deus que lhe domina. Não. Mas quando você usa do que tem, dos seus bens materiais, para socorrer o seu irmão, as suas necessidades e as necessidades daqueles que estão bem próximo de você, que bate a sua porta, você recebe essa graça espiritual. Você recebe essa grande dádiva conquistada pelo Cristo, que é a salvação. Esse bem maior que é a salvação de nossa alma, Jesus conquistou. Bem verdade. Jesus conquistou. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos cumprir com aquilo que nos compete, que é a missão nossa, que isso é responsabilidade nossa. Deus fez a parte dele e fez bem feita, fez com dedicação e amor. Cristo deu a vida de uma vez por todas para a salvação da humanidade. Mas é preciso que nós façamos a nossa parte, aquilo que é possível. Se você tem bens, é possível você dividir, é possível você ajudar, é possível você estender a mão a quem? Teu próximo. Talvez o teu motorista, a tua empregada está passando por tantas necessidades, você pode ajudar, ajude. Talvez eles sejam a salvação da tua alma. Na realidade, eles estão aí para te ajudar espiritualmente, se você tem visão espiritual. Talvez aquela pessoa que bate a tua porta, teu coração fala: ajuda mais, vai mais profundo na ajuda desta pessoa, socorre essa pessoa. E tantas realidades que a gente vê que vêm até nós,
e que a gente pode ajudar. Então não se omita, meu irmão. Não se omita como pessoa que tem coração, que tem amor ao próximo, tem atitudes de socorro, atitudes de buscar ajudar com aquilo que Deus te concedeu ter. Isso nós estamos falando das obras de misericórdia corporais. Dai pão a quem tem fome, dá água a quem tem sede, mas também tem as obras de misericórdia espiritual, instruir os simples. Evangelizar, anunciar Cristo, caminho, verdade e vida. Por isso, irmão e irmã, peçamos a graça a Deus de sermos dóceis a essa vontade de Deus, de sermos conduzidos por esse Espírito Santo que quer nos fazer homens e mulheres semelhantes ao Cristo, no tratado para com os nossos irmãos, na vivência da vontade de Deus, na busca dessa vontade de Deus. Por isso, eis-nos aqui, diante desta palavra de hoje, diante da realidade desta palavra de hoje. Aqui a gente vê um rico e vê um pobre miserável que necessitava naquela vida da ajuda do rico, que no entanto foi indiferente. E aí Abraão diz que os teus irmãos, que o teu pai, que tua família escute os profetas. E muitas vezes são desprezados os profetas de hoje. A voz de Deus que se faz viva, se faz ecoar nos dias de hoje através da igreja, através de tantos homens e mulheres que se colocam a serviço do Evangelho, que anunciam a palavra de Cristo. São esses os profetas de hoje. É o Cristo que hoje continua ainda falando, anunciando, porque Jesus quer todos esclarecidos, quer todos entendidos da sua vontade. Veja que esse homem não teve chance. Ah, pai Abraão, manda que Lázaro ressuscite. Ah, pai Abraão, quero apenas um dedo molhado de água. Nada disso lhe foi concedido, nada disso lhe foi atendido, porque findou para ele misericórdia. Ele teve o tempo de se reabilitar com Deus, ele teve a oportunidade de ajudar, ele teve a oportunidade de ser íntimo do coração de Deus, mas ele não quis, porque o Deus dele era o dinheiro, eram as posses que ele tinha. Então, quando a gente se ausentar desta vida, meus irmãos, a gente vai se deparar com aquilo que a gente plantou, com aquilo que a gente construiu. Não há mais como construir mais nada. Não tem mais como pedir misericórdia, ainda que seja uma pontinha do dedo molhado numa água, não. A dimensão é grande, quem vai para o inferno não tem como mais receber nenhum auxílio da graça. Então entendamos que nós não podemos perder tempo, que nós não podemos nos deixar iludir com as mentiras desta vida, deste mundo. Aqui é somente uma passagem que o Senhor nos colocou com uma missão: anunciar Jesus Cristo, caminho, verdade e vida, e tomar a posse da salvação conquistada, receber essa salvação. Porque quando nós recebemos a salvação de Cristo, ao mesmo tempo nós nos tornamos outro Cristo. E nós não nos deixamos dominar por nada, seja por qualquer coisa que for. E aquilo que nós temos, seja de bens materiais, não vai ser Deus na nossa vida, mas vai estar ali para nos servir. E também servir aqueles que estão próximos de nós, que necessitam do nosso socorro e que são os próximos que Deus colocou diante de mim e de você. Peçamos ao Senhor a graça, irmãos, de ouvir a sua voz, de ouvir o seu chamado. Peçamos ao Senhor a graça de, ouvindo esta palavra, permitir que ela caia no nosso coração e dê fruto, 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1. Que realmente possamos nos converter e nos convencer de que sem Deus nada somos, e que esta vida apenas é uma passagem rápida, e que Deus nos dá a oportunidade de, nesta vida, construir a vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado. Aqui foi mais uma reflexão no canal. Fica com Deus, que eu vou com Ele. Até a próxima oportunidade. Paz e bem.